pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Moraes que está falando e nós vamos falar hoje sobre potenciação. Vamos lá. Pessoal, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, o que são fatores? São números que estão se multiplicando. Então, se eu tenho números que estão se multiplicando e esses números são iguais, eu posso representar isso por meio de uma potenciação. Por exemplo, você está multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 se multiplicando, né, 4 vezes. Isso pode ser escrito na forma de potenciação, onde a gente vai ter o número que está se multiplicando e a quantidade de vezes que ele está multiplicando ali, ele por ele mesmo. Beleza? Então, 2 elevado a 4. Onde esse númerozinho pequeno que está aqui em cima, a gente chama de expoente, e o número grande que está aqui embaixo, a gente chama de base, ok? Então, como eu falei anteriormente, quando você tem 2 elevado a 4, você tem o número 2 se multiplicando aí 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então, isso é um exemplo de uma potenciaçãozinha. Vamos aqui para outra. Vamos aqui para o número 10. Né? Uma potência de base 10. Ok? A potência de base 10 ela tem uma peculiaridadezinha que a gente vai já dar um foco. Mas, por enquanto, eu vou só elevar aqui a 2. Depois a gente volta e eu vou dar um foco aí nessas potências de base 10 melhor. Ok? 10 elevado a 2. Você tem 10 vezes 10, que é igual a 100. Ou seja, a base, que é quem a base 10, está se multiplicando 2 vezes, que é o número que a gente tem no expoente. Mesma coisa para aqui, que a gente já tinha feito. Você tem o 2, que é a nossa base, se multiplicando 4 vezes. Ou seja, o expoente, como eu já falei, mostra ali o número de fatores. E o resultado se chama potência. Ok? Agora, falar aqui um pouquinho a respeito dessa questão da potência de base 10. Pessoal, a potência de base 10 ela é muito utilizada em cálculos que utilizam um tipo de notação que serve para fazer cálculos com números muito grandes ou muito pequenos, que se chama notação científica. Só que é claro que isso é um conteúdozinho um pouquinho mais avançado. Mas aqui a gente só vai falar um pouco sobre a peculiaridade da potência de base 10, seu expoente e a quantidade de zeros que vai ter a potência. Vamos lá. 10 elevado a 0. A gente vai lembrar aí, né, das nossas aulas anteriores, que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Aí nós temos 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 elevado a 2, você vai ter 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3, você vai ter 10 vezes 10, que é 100, e 100 vezes 10, que é 1000. O 10 se multiplicando 3 vezes. 10 elevado a 4, nós vamos ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 se multiplicando ali 4 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E 1000 vezes 10, 10.000. E para finalizar aqui, 10 elevado a 5. Nós vamos ter 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. E 10.000 vezes 10, 100.000. E vai continuar tendendo aí para o infinito. Então, o que é que eu quero mostrar nessa potência de base 10? Que o expoente, pessoal, ele vai demonstrar sempre a quantidade de zeros que eu tenho na potência. Então, 10 elevado a 0. Eu tenho um zero aqui, vou ter nenhum zero aqui depois do número 1. 10 elevado a 1 indica dizer que eu vou ter um zero lá na nossa potência, no resultado.
10 elevado a 2, nós vamos ter 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. 10 elevado a 4, 4 zeros. 10 elevado a 5, 5 zeros. Depois do 1, obviamente. 10 elevado a 6, 6 zeros. E assim sucessivamente. Então, essa é uma curiosidadezinha aí que a gente tem, né, na potência de base 10. Beleza? Então, nós vamos aqui relembrar também as propriedades dessa operação. Especificamente 3. Existem outras propriedades, mas a gente vai falar especificamente de 3, ok? Que são, né? Vamos lá. Primeira, multiplicação de potências com a mesma base. Segunda, divisão de potência com a mesma base. E a terceira, potência da potência, ok? Então, eu vou estar colocando um exemplo de cada uma dessas propriedades. Primeira propriedade, como eu já falei, multiplicação de potência com a mesma base. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7. Essa propriedadezinha, ela nos fala que a gente deve repetir a base, quem é a base? 3, e somar os expoentes. Então, nós vamos ter 5 mais 7. Então, 3 elevado a 12. Beleza? Agora, a nossa segunda propriedade, divisão de potências com a mesma base. Então, nós vamos ter agora, ao invés de multiplicação, divisão de potência com a mesma base. Por exemplo, 15 elevado a 7 dividido por 15 elevado a 5. Então, o que é que me diz essa segunda propriedade? Que eu devo repetir a base, que é 15, e subtrair os expoentes. Então, nós vamos ter 7 menos 5. Logo, 15 vai ser igual a 2. E a última propriedade, que é a potência da potência, ela pode ser escrita de duas formas. Vamos ter aqui, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 10, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3 elevado a 10. Então, pode ser escrita apenas com parênteses ou parênteses e colchetes. Beleza? E o que é que me diz essa propriedade da potenciação? Ela me diz que eu devo repetir a base, que no caso é 2, e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 10, 30. Então, 2 elevado a 30. Professor, e nessas aplicação de propriedades, eu vou ter que resolver ali até chegar à potência, ou seja, eu tenho que resolver o 3 elevado a 12, eu tenho que resolver o 15 ao quadrado, eu tenho que resolver o 2 elevado a 30, aí obviamente vai depender um pouco da questão, né? Só que jamais eu vou pedir uma questão ou qualquer outra prova, enfim, que vocês venham a fazer, não vai ter uma questão com um expoente tão alto, né? Então, se você pega um número qualquer e eleva a um expoente alto, esse resultado dessa potência, ele não vai sequer caber na calculadora. Então, não vou colocar ali para a pessoa estar ali 2 horas fazendo o cálculo, ok? Agora, claro, que quando eu tenho uma situação onde é possível, né, chegar ao resultado, por exemplo, 15 ao quadrado, basta eu fazer 15 vezes 15. O 15 se multiplicando 2 vezes, né, 225. Agora, você pegar o 2 elevado a 30. Vamos ver rapidinho para encerrar esse vídeo como cresce de uma forma tão rápida essas potências. Olha só, 2 elevado a 1. Cada dedo que eu levantar aqui vai ser um expoente, ok? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Aí você vai seguindo. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10, 1024. Ainda estamos em 10. Olha qual é o expoente, 30. Aí você vai. 2 elevado a 11, nós vamos ter o quê? 2048.
2 elevado a 12, nós vamos ter 4.096. Então, cada vez no caso da potência de base 2 aqui, eu vou estar pegando aquele valor e vou multiplicando por 2. Então, quando chegar a um expoente 30, vai estar no número aí na casa dos bilhões, trilhões, enfim, vai ser um número muito grande, ok? Então, aqui nós não estamos testando, né, essa questão de um expoente tão alto. Aqui a gente está aplicando a questão das propriedades. Então, pessoal, por hoje é só.